Fala galera, Maicon Silva na área e no vídeo de hoje a gente vai ver como criar cálculos acumulados no Power BI. O vídeo de hoje está sensacional, fique comigo até o final que tem uma dica boa para você. Roda a vinheta. Então bora pro vídeo galera, essa é uma sugestão de vídeo que a gente recebeu lá no nosso Instagram, @powerbi.100.neuro. Aliás, se você não me segue, segue a gente lá no Instagram. Se tem alguma dúvida, qualquer pergunta, manda lá pra gente, será um prazer te ajudar, tá? E ele perguntou pra gente o seguinte: como criar cálculos acumulados no Power BI? Bora lá então? Vamos pra tela do meu computador pra gente ver como criar esses cálculos? Bora lá! Beleza, galera? Então estamos aqui na tela do meu computador e vamos lá então como criar esses cálculos, tá? Então, explicando rapidamente para vocês aqui, eu tenho minha tabela fato, certo? Eu crio um relacionamento simples aqui entre clientes, calendário e produto. Então, minha tabela fato, os meus clientes estão relacionados, certo? O meu calendário está relacionado e os meus produtos estão relacionados, cada um com sua tabela de dimensão. Qualquer dia a gente pode ter uma aula aqui explicando o porquê dos relacionamentos, como criar um relacionamento de one to many, né, de um para muitos, ou de muitos para muitos, qual a diferença entre eles, é um tema bem mais complexo, bem mais avançado, mas qualquer dia a gente pode trazer aqui para vocês também. Só para vocês saberem, os relacionamentos estão ativos, então o relacionamento na sua tabela calendário tem que estar ativo também, tá? Se a gente for utilizar uma tabela auxiliar, uma tabela de calendário. Se for fazer tudo numa tabela só, você vai fazer tudo dentro da mesma tabela, tá bom? Bora lá então. Clique no botão direito, nova medida, cálculo acumulado. Beleza. Então, como que a gente vai criar o cálculo acumulado? A gente vai utilizar, a primeira coisa, uma expressão, né? Uma medida com uma calculate. O que a calculate faz? Ela avalia uma expressão em um contexto modificado por filtros, né? É o próprio nome daqui diz, né? Para você entender melhor, é o quê? Ela avalia uma expressão. Essa expressão pode ser uma expressão de soma, de máximo, de mínimo, enfim. N coisa, pode ser você quer trazer a primeira palavra, é o seu resultado. Você pode interpretar a expressão aqui como resultado. Então, qual é o meu resultado? O que eu quero trazer é o meu faturamento, certo? Beleza. Eu quero trazer meu faturamento, certo? E como eu vou trazer o meu faturamento acumulado? É aqui que começa a jogada. É aqui que começa o grande segredo do cálculo acumulado. Você vai trazer uma expressão de filtro, certo? Lembra que minha calculate ela traz uma expressão multiplicada por filtro, certo? Então, vou chamar um filtro aqui. Eu poderia utilizar o filtro do calculate aqui. Não iria funcionar. Mais pra frente eu explico por quê. A gente vai precisar chamar a expressão de filtro aqui porque a gente vai precisar trazer uma outra tabela que não é minha tabela fato, né? É uma tabela auxiliar. Então, chamei o meu filtro aqui e vou chamar a minha tabela calendário. Pessoal, muitas pessoas fazem isso e é aqui que tá o segredo, tá, pessoal? É por isso que o cálculo não funciona. Quando você traz a tabela calendário, ela vai filtrar ali a sua tabela calendário. Para o seu cálculo acumulado funcionar, o que você tem que fazer? Você tem que trazer a função all dentro do Power BI, certo? A gente tem o all e o all selector. Eu vou explicar a diferença dos dois para vocês entenderem aqui dentro do Power BI. Quando a gente tem o all selector, a gente está dizendo para o Power BI assim, olha, eu quero que você ignore todos os filtros desta expressão, certo? Mas respeite os filtros que vêm de fora. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu colocar um filtro ali por ano na minha caixa superior, por exemplo, colocar um filtro por ano, ele vai obedecer. Então, se eu filtrar 2022, ele vai filtrar 2022. Se eu colocar lá no meu filtro 2021, ele vai obedecer. Se eu colocar um all, independente do filtro que eu coloque, que eu aplique, ele não vai respeitar. Então, o seu número vai ser fixo. Ele, independente do filtro que você faça lá, ele vai continuar o mesmo valor. Ele não vai trazer para você um valor diferente, porque ele está ignorando os filtros que vêm de fora e vêm de dentro. Vamos ver aqui o que ele diz. Ó. Se eu coloco qual? Retorna todos os valores da linha de uma tabela ou todos os valores de uma coluna, ignorando todos os filtros que tiverem aplicados, certo? Então você pode colocar um filtro na lateral aqui, pode colocar um filtro aqui em cima, ele vai ignorar todos esses filtros. Se eu chamo o all selected, olha só o que a nossa expressão diz. Retorna todas as linhas de uma tabela ou todos os valores de uma coluna, certo? Não precisa ser um número especificamente, ignorando todos os filtros aplicados dentro da consulta, porém mantém todos os filtros que vierem de fora. Ou seja, a minha consulta é o meu cálculo.
todos os filtros que estão vindo dentro do meu cálculo serão ignorados. Porém, todos os filtros que são aplicados do lado de fora serão mantidos, tá? Então, essa é a diferença. E lembra que eu falei que eu quero filtrar, eu consigo filtrar o ano? Então, a gente vai ter que utilizar o All Selector, porque eu não quero mostrar o cálculo acumulado de 20, 21, 22, 23, enfim, todos os anos. Eu quero ver qual que foi o meu cálculo acumulado de 2021. Então, quando eu selecionar, ele vai começar em janeiro de 2021 e vai terminar em dezembro de 2021. Quero saber qual é o meu cálculo acumulado de 2022. Vou selecionar lá 2022, no meu filtro, ele vai trazer o meu cálculo acumulado de janeiro a dezembro de 2022, certo? Então é por isso que a gente vai utilizar o All Selector. Tá? A gente pode usar o All, normalmente a gente utiliza quando a gente quer ignorar. A gente utiliza isso, por exemplo, para criar o cálculo de Pareto, o 80-20. No próximo vídeo a gente pode trazer no canal também para vocês, tá? No caso aqui hoje, a gente vai utilizar o All Selector. Espero que tenham entendido. Se não tiver, coloca nos comentários aí que será um prazer ajudá-los. Se ficou alguma dúvida como utilizar o All e o All Selector, a gente pode marcar ali um touchpoint rapidinho. Eu explico para vocês nos comentários, sem problemas, tá bom? Beleza, trouxe aqui para gente a nossa tabela calendário. Então, a gente está ignorando todos os filtros da tabela calendário dentro da consulta. E o que, que eu quero fazer aqui qual que é a minha expressão de filtro aqui dentro, tá? Então, eu vou trazer a minha data e tudo que for menor ou igual do que o máximo da minha data, ele vai trazer para a gente, ele vai filtrar. Eu vou explicar para vocês na tabela que fica muito mais claro para vocês entenderem, certo? E fecho. Opa, deixa eu arrumar aqui que eu gosto de deixar bonitinho. Beleza, aperto Enter, meu cálculo está pronto. Vamos ver se deu certo? Vou explicar para vocês o porquê que eu fiz dessa maneira. Então, coloquei uma tabelinha aqui, vou lá na minha tabela calendário, vou colocar aqui as minhas datas, vou colocar aqui para mostrar somente as datas, vou trazer aqui o meu faturamento. Ó, então, meu faturamento total, sem olhar ano, aqui, por exemplo, é 98 milhões, certo? Vou colocar um filtro para vocês verem aqui exatamente o que eu estava querendo dizer do All e o All Selected. Então, vou jogar um filtrinho aqui só para vocês verem. Jogo aqui o ano, cadê você? Beleza? Vamos filtrar aqui somente 2022, que é o caso que a gente quer explicar aqui. Beleza, então aqui eu estou com o faturamento de 2022, vou classificar aqui por ordem decrescente. Eu não quero olhar por dia para a tabela não ficar gigante, tá? Ele está respeitando por dia, mas só para efeito de exercício. Vou colocar aqui por mês para ficar mais fácil, mais visual para a gente, tá bom? Então a gente tem aqui faturamento de janeiro, 2 milhões, faturamento de fevereiro, 2 milhões e 300, faturamento de março, 2 milhões e 100, certo? Quando eu coloco o cálculo acumulado aqui, ele já está fazendo, então o cálculo que a gente fez deu certo, então veja bem, 2 milhões e 100 é o faturamento de janeiro, 2 milhões é o faturamento de fevereiro, então ele vai somar 2 milhões, que é o de janeiro, com fevereiro, 4 milhões e 400. Quando eu olho aqui, mais 2 milhões, 6 milhões e 500. Então, ele está fazendo o cálculo até chegar em dezembro, que é o último resultado, 34 milhões 567 mil. Tá? Agora eu vou explicar para vocês o porquê que a gente teve que utilizar esse max dentro da nossa medida. Quando eu jogo a expressão max maior do que a data selecionada, o que, que ele está fazendo aqui? Olha, eu quero que você traga o meu faturamento, certo? Ignorando todos os filtros da minha tabela calendário, olhando a minha data, desde que a minha data seja menor ou igual do que o máximo da minha data que eu tenho na minha expressão. Então, ele está falando assim, olha, eu quero que você faça a soma do meu faturamento, certo? Olhando sempre o mês atual e para trás. Qual que é o máximo da minha data nessa linha? Fevereiro. Certo? Qual que é o máximo da data nessa linha? Março, final de março. Então eu estou dizendo para ele assim, olha, some março, fevereiro e janeiro. Então ele está trazendo aqui para a gente o valor de 6 milhões. Então é por isso que a gente tem que usar o máximo. Se eu não colocar o máximo, ele vai trazer elas por elas. Então ele não vai trazer as linhas de trás, certo? Vamos colocar aqui para vocês verem. Veja só, ele trouxe os valores total. Porque menor ou igual a data, ele não tem um parâmetro de data para dizer. Então quando eu jogo o máximo, ele traz para a gente
o máximo do valor da linha, certo? E é por isso que a gente utiliza, certo? Pessoal, então, esse é o nosso cálculo acumulado da primeira forma que a gente tem para fazer. A gente tem uma segunda forma, que é a nossa dica bônus aqui para vocês. Mas antes de a gente ir para essa dica bônus, não se esquece de se inscrever no canal, clica no sininho, ativa as notificações, dá um curtir, isso é muito importante para a gente, ajuda muito o nosso canal, principalmente a gente que está começando agora, isso dá uma força enorme, gente. Ajuda a gente, agradeço. Se tiver qualquer dúvida, estou à disposição. Dá uma força para a gente, valeu? Vamos então para a nossa segunda dica, como eu prometido para vocês. Mas, Maicon, e se eu quiser fazer um cálculo acumulado, mas não quero olhar por período, né? Eu não quero olhar uma dimensão de tempo, eu quero olhar por cliente, por exemplo. Beleza? É possível? Vamos lá então. A nossa segunda medida, um cálculo acumulado, modo 2, sei lá, 2. Aqui ela é um pouco mais complexa, mas super tranquilo para vocês fazerem, tá bom? O que a gente tem que fazer, primeiramente? Eu estou dizendo que eu quero fazer um cálculo acumulado baseado na minha tabela de clientes, certo? Não quero mais olhar uma dimensão de tempo. Como é que a gente vai criar isso? Primeiramente, a gente vai criar um var. O que é um var? Ele cria uma expressão variável somente para aquele momento. É como se você estivesse criando uma medida, só que uma medida temporal. Ela só vale para esse cálculo. Então, você não precisa ir lá e criar uma medida e deixar 50 mil medidas aqui. Você vai criar uma medida somente para uma expressão, então você cria num var. Tá? Então, aqui no meu var, o nome dela vai ser faturamento 2, sei lá. Sem criatividade para nome, né? Beleza. O que vai ser o meu faturamento 2? Nada mais do que o meu faturamento. Simples assim. Tá? Qual que vai ser o meu segundo var? O meu segundo variável. Tá? Não é o var do futebol, não, tá, pessoal? É o var aqui do variável, tá? Beleza. Como que a gente vai criar isso? Primeiramente, a gente vai chamar que ele vai ser o nosso acumulado. E como que a gente vai criar ele? Lembra que a gente criou um calculate? A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Calculate. E como que a gente vai criar? O calculate, somando o meu faturamento, certo? A jogada vai chegar agora. Tá sempre no filter. O segredo tá sempre no filter. Beleza. Filter. De novo, all selected, or all, depende do contexto que você vai utilizar. Lembre-se bem disso. Da minha tabela clientes, não vou usar mais agora a minha tabela calendário. Lembra que a gente não vai fazer mais por dimensão de tempo, agora a gente vai fazer por dimensão de cliente? Se liga só. Beleza. Vem aqui em cliente. E agora, a grande jogada está aqui. O meu faturamento tem que ser maior ou igual ao meu faturamento 2, que é o meu faturamento que está na minha variável. Tá? Vem aqui, aperto Enter, fecho meu filter, fecho meu calculate e aperto Enter. Opa, opa. Terminei o meu var, eu não posso me esquecer, né? Eu tenho que chamar o resultado. Então, o resultado de tudo isso eu chamo de return. Então, eu estou dizendo, olha, tudo isso é o meu cálculo temporal e vai me retornar o acumulado. Tá vendo que ele trouxe aqui, ó? Acumulado, tá vendo? Essa é a expressão aqui, ó. Se eu olhar aqui na minha tabela de medidas, ela não existe. Mas quando eu olho aqui na minha expressão, ela existe. Lembra que eu falei que ela é uma medida temporal? Aperto Enter. Maravilha. Certo? Vamos conferir agora se deu certo, pessoal. Vou abrir uma tabelinha nova aqui. Vou trazer agora os meus clientes, os nomes dos meus clientes. Vou trazer os faturamentos. Vou classificar aqui do menor para o maior. E vou trazer o meu cálculo acumulado 2 aqui. Vamos ver. É esse daqui. Vamos ver se deu certo, pessoal. Olha só. Certinho. Maravilha. Então, aqui a gente trouxe o valor acumulado dos nossos clientes. Então, começou ali com 1.000, mais 1.100, foi para 2.300, fazendo a soma aqui, para 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Mas, Michael, se eu já criei por dimensão de tempo, por que a gente precisa criar um cálculo acumulado por cliente? Para que eu vou utilizar? Isso, pessoal,
é muito utilizado quando a gente quer criar o 80/20. O que que é 80/20? Qual é a maior representatividade do seu faturamento? Então 80% do seu faturamento, normalmente, não está concentrado na maior gama de clientes. Aqui, neste caso, 80% dos seus clientes, provavelmente, devem ser esses 10 primeiros clientes dos 30 clientes que a gente tem. Então esse é seu 80/20. Uma boa ideia aqui, uma sugestão de vídeo que a gente pode gravar aqui para o próximo, como que criar um gráfico de Pareto, um gráfico 80/20, bem interessante também, uma análise muito importante também hoje no negócio. Então, aqui a gente tem um cálculo acumulado baseado nos nossos clientes, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like no canal. Não se esqueça de se inscrever, é muito importante para a gente. Compartilha com seus amigos, alguém que está aprendendo Power BI, quer aprender, tem dúvida. Segue a gente no Instagram. Tem alguma dúvida, manda para a gente. Eu estou abrindo caixa de pergunta direto lá para responder as pessoas, ajudar as pessoas que estão começando. Eu comecei com Power BI há 5 anos atrás. Eu falo que quando era mato, né? Power BI existia quase há mais de 7. E quando o Power BI era mato, a gente estava começando. Eu sei como é difícil quando está começando. Então, tem alguma dúvida, manda para a gente na caixinha do nosso Instagram lá, chama a gente no direct. Na medida do possível, a gente ajuda todo mundo. Coloca aqui nos comentários, tem alguma dúvida? Maicon, por que, que você utilizou o variável aqui e não utilizou uma medida e usou uma medida temporal e não uma atemporal? Manda para a gente, será um prazer te ajudar, beleza? Pessoal, é isso. Muito obrigado. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.